Quem pensa enriquece. Questões do teste de autoanálise. Você reclama sempre de sentir-se mal? E se sim, qual é a causa? Você aponta defeitos de outras pessoas à menor provocação? Você comete erros frequentemente no trabalho? E se sim, por quê? É sarcástico e ofensivo ao conversar? Evita deliberadamente se associar a alguém? E se sim, por quê? Sofre frequentemente de indigestão? Se sim, qual é a causa? A vida parece inútil e não há esperança no futuro para você? Se sim, por quê? Gosta da sua ocupação? Se não, por quê? Sente frequentemente autopiedade? E se sim, por quê? Inveja aqueles que estão melhor que você? A que dedica a maior parte do tempo, em termos de sucesso ou fracasso? Está ganhando ou perdendo autoconfiança à medida que envelhece? Aprende alguma coisa de valor com todos os erros? Está permitindo que algum parente ou conhecido o preocupe? Se sim, por quê? Às vezes está nas nuvens e outras vezes nas profundezas do desânimo? Quem tem influência mais inspiradora sobre você? Por quê? Tolera influências negativas ou desanimadoras que pode evitar? É descuidado com sua aparência pessoal? Se sim, quando e por quê? Aprendeu a sufocar seus problemas, se mantendo ocupado demais para se deixar incomodar por eles? Você se consideraria um fraco sem vontade se permitisse que outras pessoas pensassem por você? Negligencia o banho interno até que a autointoxicação o deixe de mau humor e irritado? Quantas perturbações preveníveis o incomodam e por que você as tolera? Recorre à bebida alcoólica, narcóticos ou cigarros para acalmar os nervos? Se sim, por que não tenta usar a força de vontade em vez disso? Alguém o irrita? E se sim, por que motivo? Você tem um objetivo principal definido? E se tem, qual é? E que plano tem para conquistá-lo? Sofre de alguns dos 6 medos básicos? Se sim, quais? Tem algum método para se proteger da influência negativa alheia? Faz uso deliberado de autossugestão para tornar sua mente positiva? O que valoriza mais, suas posses materiais ou o privilégio de controlar os próprios pensamentos? É facilmente influenciável pelos outros contra suas próprias opiniões? Acrescentou hoje algum valor ao seu arsenal de conhecimento ou estado mental? Enfrenta as circunstâncias que o fazem infeliz ou se esquiva da responsabilidade? Analisa todos os erros e fracassos e tenta lucrar com eles ou age como se isso não fosse sua obrigação? Pode nomear 3 de suas fraquezas mais prejudiciais? O que está fazendo para corrigi-las? Incentiva outras pessoas a trazer suas preocupações a você por piedade? Escolhe entre suas experiências diárias, lições ou influências que colaboram com seu progresso pessoal? Sua presença tem uma influência negativa regular sobre outras pessoas? Que hábitos dos outros mais o incomodam? Forma suas opiniões ou se deixa influenciar por outra pessoa? Aprendeu a criar um estado mental com o qual consegue se proteger contra influências desanimadoras? Sua ocupação o inspira com fé e esperança? Tem consciência de ter forças espirituais de poder suficientes para manter a mente livre de todas as formas de medo?
Sua religião o ajuda a manter a mente positiva? Sente que é seu dever compartilhar da preocupação de outras pessoas? Se sim, por quê? Se acredita que diga-me com quem andas e te direi quem és, o que aprendeu sobre si mesmo analisando os amigos que atrai? Que relação você vê entre as pessoas com quem se associa de maneira mais próxima e qualquer infelicidade que possa sentir? É possível que alguém que você considera um amigo seja, na verdade, seu pior inimigo por causa dessa influência negativa sobre sua mente? Por quais regras você julga quem é útil e quem o prejudica? Quanto de 24 horas você dedica a sua ocupação, sono, lazer e relaxar, adquirir conhecimento útil, simples desperdício? Quem entre seus conhecidos mais o incentiva, mais o alerta, mais o desestimula, mais o ajuda de outras maneiras? Qual é a sua maior preocupação? Por que a tolera? Quando alguém oferece conselho que não foi solicitado, você aceita sem questionar ou analisa os motivos dessa pessoa? O que mais deseja, acima de tudo? Pretende realizar esse desejo? Está disposto a subordinar todos os outros desejos a este? Quanto tempo dedica diariamente a conquistá-lo? Você muda de ideia com frequência? Se sim, por quê? Costuma terminar tudo o que começa? Você se impressiona com facilidade com os negócios ou títulos profissionais, diplomas universitários ou riqueza de outras pessoas? É facilmente influenciável pelo que outras pessoas pensam ou dizem de você? Faz deferência às pessoas por seu status social ou financeiro? Quem acredita ser a maior pessoa viva? Em que aspecto essa pessoa é superior a você? Quanto tempo dedicou a estudar e responder essas questões? É necessário um dia, pelo menos, para analisar e responder a lista inteira. Se você respondeu a todas essas perguntas com sinceridade, sabe mais sobre a si mesmo que a maioria das pessoas. Estude as questões atentamente. Volte a elas uma vez por semana durante vários meses e se surpreenda com a quantidade de conhecimento adicional de grande valor pessoal que terá adquirido com o método simples de responder as perguntas honestamente. Se não tem certeza em relação às respostas para alguma das perguntas, converse com aqueles que o conhecem melhor, especialmente os que não têm motivo para adulá-lo, e enxergue-se através dos olhos deles. A experiência vai ser surpreendente. Você tem controle absoluto sobre uma única coisa, seus pensamentos. Esse é o fato mais importante e inspirador conhecido pelo homem. Reflete a natureza divina do homem. Essa prerrogativa divina é o único meio pelo qual você pode controlar o próprio destino. Se deixar de controlar sua mente, pode ter certeza de que não vai controlar mais nada. Se tem que ser descuidado com seus bens, que seja com as coisas materiais. A mente é sua propriedade espiritual. Proteja-a e use-a com cuidado a que a realeza divina tem direito. Para isso que lhe foi concedida a força de vontade. Infelizmente, não existe proteção legal contra aqueles que, por intenção ou ignorância, envenenam a mente alheia com sugestão negativa. Essa forma de destruição deveria ser passível de punição por pesadas penas legais, porque pode destruir e muitas vezes destrói as chances de aquisição de coisas materiais que são protegidas por lei. Homens de mente negativa tentaram convencer Thomas A. Edison de que ele não poderia construir a máquina que gravaria e reproduziria a voz humana. Porque, disseram, ninguém jamais havia produzido máquina como essa. Edison não acreditou neles. Sabia que a mente era capaz de produzir qualquer coisa que fosse capaz de imaginar e acreditar. E o conhecimento era o que colocava o grande Edison acima das pessoas comuns. Homens de mente negativa disseram a F.W. Woolston que ele poderia falir tentando administrar uma loja que vendia produtos a 5 e 10 centavos. Ele não acreditou neles.
Sabia que poderia fazer qualquer coisa dentro do razoável se respaldasse seus planos com fé, exercitando o direito de manter as sugestões negativas de outros homens fora de sua cabeça. Ele acumulou uma fortuna de mais de 100 milhões de dólares. Homens de mente negativa disseram a George Washington que ele não poderia ter esperança de derrotar as forças muito superiores da Inglaterra, mas ele exercitou o direito divino de acreditar e assim seu livro foi publicado sob a proteção das listras e estrelas, enquanto o nome de Lord Cornwallis foi praticamente esquecido. Céticos debocharam quando Henry Ford testou seu primeiro automóvel rusticamente construído nas ruas de Detroit. Alguns disseram que a coisa nunca se tornaria praticável. Outros disseram que ninguém daria dinheiro por uma invenção como aquela. Ford disse: "Vou encher a terra com veículos motorizados confiáveis." E foi o que ele fez. A decisão de confiar no próprio julgamento já rendeu uma fortuna muito maior que as próximas 5 gerações de seus descendentes podem banjar. Pelo bem dos que buscam grande riqueza, que seja lembrado que praticamente a única diferença entre Henry Ford e a maioria dos mais de 100 mil homens que trabalham para este é esta: Ford tem uma mente que ele controla, os outros têm mentes que não tentam controlar. Henry Ford foi mencionado repetidamente porque é um exemplo impressionante do que um homem com mentalidade própria e vontade de controlar essa mente pode realizar. Seu histórico demole as bases de uma desculpa desgastada pelo tempo. Nunca tive uma chance. Ford também nunca teve uma chance, mas criou uma oportunidade e a respaldou com persistência até ela o enriquecer. Controle mental é resultado de autodisciplina e hábito. Ou você controla a mente ou ela controla você. Não existe meio termo. O mais prático de todos os métodos para controlar a mente é o hábito de mantê-la ocupada com um objetivo definido, amparada por um plano definido. Estude o histórico de qualquer homem que alcança sucesso digno de nota e você vai observar que ele tem controle sobre a própria mente e, além disso, exercita esse controle e o direciona para a conquista dos objetivos definidos. Sem esse controle, sucesso não é possível. 57. Desculpas famosas do velho "se". Pessoas que não alcançam o sucesso têm uma característica em comum. Elas conhecem todas as razões para o fracasso e têm o que acreditam ser desculpas irrefutáveis para explicar a própria falta de realizações. Algumas dessas desculpas são astutas e algumas poucas são justificáveis pelos fatos. Mas desculpas não podem ser usadas como dinheiro. O mundo só quer saber de uma coisa: você conquistou o sucesso? Um analista de personalidade compilou uma lista das desculpas mais usadas. Enquanto lê a lista, analise-se com atenção e determine quantas dessas desculpas você usa. Lembre-se também que a filosofia apresentada neste livro torna todas essas desculpas obsoletas. Se eu não tivesse esposa e família, se eu tivesse impulso suficiente, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse uma boa educação, se eu conseguisse um emprego, se eu tivesse boa saúde, se ao menos eu tivesse tempo, se os tempos fossem melhores, se outras pessoas me entendessem, se as condições à minha volta fossem diferentes, se eu pudesse viver minha vida de novo, se eu não tivesse medo do que eles vão dizer, se eu tivesse tido uma chance, se eu tivesse uma chance agora, se as outras pessoas não implicassem comigo, se não acontecesse nada para me impedir, se eu fosse mais jovem, se eu pudesse fazer o que quero, se eu tivesse nascido rico, se eu pudesse conhecer as pessoas certas, se eu tivesse o talento que algumas pessoas têm, se eu ousasse me colocar, se eu tivesse aproveitado oportunidades passadas, se as pessoas não me deixassem nervoso, se eu não tivesse que manter a casa e cuidar dos filhos, se eu pudesse economizar algum dinheiro, se o chefe me reconhecesse, se eu tivesse alguém para me ajudar, se minha família me entendesse, se eu vivesse em uma cidade grande,
Se eu conseguisse ao menos começar, se eu fosse livre, se eu tivesse a personalidade de algumas pessoas, se eu não fosse tão gordo, se meus talentos fossem conhecidos, se eu tivesse uma sorte, se eu conseguisse me livrar das dívidas, se eu não estivesse errado, se eu soubesse como, se todo mundo não se opusesse a mim, se eu não tivesse tantas preocupações, se eu pudesse me casar com a pessoa certa, se as pessoas não fossem tão burras, se minha família não fosse tão extravagante, se eu me sentisse seguro, se a sorte não estivesse contra mim, se eu não tivesse nascido com a estrela errada, se não fosse verdade que o que tem que ser será, se eu não tivesse que trabalhar tanto, se eu não tivesse perdido meu dinheiro, se eu vivesse em uma região diferente, se eu não tivesse um passado, se eu tivesse um negócio próprio, se outras pessoas me ouvissem, e este é o maior de todos, eu tivesse a coragem de me ver como realmente sou, descobriria o que está errado em mim e corrigiria. Então poderia ter uma chance de lucrar com os meus erros e aprender alguma coisa com a experiência de outras pessoas, porque sei que tem algo errado comigo. Ou poderia estar agora onde gostaria de estar se tivesse passado mais tempo analisando minhas fraquezas e menos tempo criando desculpas para encobri-las. Criar desculpas para explicar o fracasso é um passatempo nacional. O hábito é tão antigo quanto a raça humana e é fatal para o sucesso. Por que as pessoas se apegam a desculpas de estimação? A resposta é óbvia. Elas defendem suas desculpas porque as criam. A desculpa de um homem é filha de sua imaginação. É da natureza humana defender a própria criação. Construir desculpas é um hábito enraizado profundamente. Hábitos são difíceis de quebrar, especialmente quando oferecem justificativa para alguma coisa que fazemos. Platão tinha essa verdade em mente quando escreveu: a primeira e melhor vitória é dominar seu eu. Ser dominado pelo eu é, de todas as coisas, a mais vergonhosa e vil. Outro filósofo tinha o mesmo pensamento em mente quando disse: foi uma grande surpresa quando descobri que a maior parte da feiura que via nos outros era só um reflexo de minha natureza. Sempre foi um mistério para mim, disse Albert Hubbard. Por que as pessoas passam tanto tempo se enganando deliberadamente, criando desculpas para esconder suas fraquezas? Se usado de maneira diferente, esse mesmo tempo pode ser suficiente para curar as fraquezas e nenhuma desculpa seria necessária. Para encerrar, eu lembraria o leitor: a vida é um tabuleiro de xadrez e o jogador na sua frente é o tempo. Se você hesita antes de um movimento ou deixa de mover a peça prontamente, suas peças serão dizimadas do tabuleiro pelo tempo. Você está jogando contra um parceiro que não tolera a indecisão. Antes, você podia ter uma desculpa lógica para não forçar a vida a entregar o que você pedia, mas esse álibi agora é obsoleto, porque está de posse da chave mestra que destranca a porta para a riqueza abundante da vida. A chave mestra é intangível, mas poderosa. Ela é o privilégio de criar em sua mente um desejo ardente para uma forma definida de riqueza. Não há penalidade para o uso da chave, mas tem um preço que você tem que pagar se deixar de usá-la. O preço é o fracasso. Há uma recompensa de proporções estupendas se você usar a chave. É a satisfação que chega para todos que dominam o eu e forçam a vida a pagar o preço que foi pedido. A recompensa vale seu esforço. Você está disposto a começar e ser convencido? Se nos identificamos, disse o imortal Emerson, vamos nos conhecer. Para encerrar, tomo emprestado esse pensamento e digo: se nos identificamos, nós, através destas páginas, nos conhecemos. Fim.